Olá, 25 de agosto de 2026, estamos de volta. Sim, estamos aqui na VV8 TV nos estúdios. Você está no Tribuna TV, que é o programa de jornalismo aqui da Tribuna Valiense, que agora é Tribuna Paulista, não esqueçam, né? A gente deixou errado aqui, mas é Tribuna Paulista na VV8. Eu sou o Daniel Loyola. Bem-vindos às notícias da semana. Então, já falando aqui em Tribuna Valiense, que virou Tribuna Paulista, não esqueçam lá de entrar no atribunapaulista.com.br, que é o nosso novo portal de notícias, e também o Instagram e o Facebook, @atribunapaulista. Tem lá o que você vai ver aqui e muito mais notícias aí da semana, do dia. Você vai ter cobertura de esportes, de cidades, de política, os blogs nossos articulistas dando opinião e muito mais conteúdo lá para você. Então não esquece, dá um pulinho lá depois de assistir aqui o Tribuna TV. E vamos começar agora falando um pouquinho de Valinhos. Roda a imagem aí, que tem uma imagem já pronta aí pra gente. Mais uma aí que o Ministério Público, aí, a Justiça, né, o Tribunal de Justiça, na verdade, barrou aí 32 cargos comissionados que foram criados pelo prefeito Franklin na prefeitura aqui de Valinhos. Foi uma suspensão por uma decisão liminar, que tem 32 cargos aí de assessor de apoio institucional que foram criados aí pela prefeitura. A decisão ela atende uma ação do Sindicato dos Trabalhadores Municipais que impede aí novas nomeações. Então, além de suspender os efeitos das designações que já haviam sido realizadas, né? Os cargos eles têm um salário base aí de R$ 5.241 e poderiam representar um custo de aproximadamente R$ 167.000 por mês aí aos cofres públicos, caso essas vagas fossem preenchidas, né? O questionamento do sindicato ele veio principalmente sobre a questão das funções previstas para os cargos. Embora a legislação determine que os assessores não exerçam atividade técnica ou burocrática, a descrição da função ela incluía tarefas como elaboração de relatório, acompanhamento de contratos, organização de dados e rotinas administrativas. Para o sindicato, essas atribuições deveriam ser realizadas por servidores efetivos aprovados em concurso público. O desembargador José Orestes Souza Neri considerou aí que existem indícios de uma possível incompatibilidade com a Constituição Estadual e o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o que são os cargos comissionados. Essa decisão, porém, não suspendeu outros 11 cargos de diretor de departamento que foram criados nessa mesma reforma. Nesse caso, a Prefeitura deve apresentar os documentos e estudos que justifiquem a criação destas funções. Essa liminar ainda não é uma decisão definitiva. A Prefeitura ela pode apresentar defesa, enquanto o Tribunal de Justiça de São Paulo aí continua analisando os cargos criados pela nova legislação de acordo com as regras constitucionais. Vamos lá para uma outra agora também da Fazenda Remonta aí, notícias, né, daquele leilão que movimentou Valinhos aí nos últimos meses. A Fazenda Remonta ela tinha sido arrematada pelo Alphaville no leilão e houve agora a desclassificação deste leilão aí para o Alphaville, né? Então o futuro aí da Fazenda Remonta já está mais um capítulo que ganha, mais uma reviravolta, né? Que o Alphaville tinha sido a única empresa que apresentou proposta no leilão dos 162 hectares, foram quase R$500 bilhão, deu 494 milhões, se não me engano. Foi aí desclassificada pela Fundação Habitacional do Exército após análise da documentação. A empresa ela havia oferecido o valor que eu falei aí, né, exatamente 494,4 milhões pelo imóvel, né, mais de 5 vezes aí um valor mínimo previsto por edital, que era de 90 milhões. Apesar da proposta, né, o Fundo do Exército apontou aí que algumas exigências do processo de habitação não foram atendidas integralmente. Então, com isso a venda não vai ser concluída, não pode concluir neste momento. O Alphaville ele ainda pode recorrer e a Fundação vai definir os próximos passos, incluindo a possibilidade de um novo processo aí de leilão para disputa do espaço ali, né, da Fazenda Remonta, que já tinha vindo sendo questionada aí por
moradores, por ambientalistas, entidades da sociedade civil e alguns políticos. O caso também chegou aí ao Tribunal de Contas da União e à Justiça Federal por determinarem aí a suspensão de alguns atos relacionados à transferência da área, enquanto os questionamentos são analisados. Então, além da questão financeira, existe também a preocupação que envolve o valor ambiental da fazenda remonta, possui aí vegetação, nascentes e áreas de preservação e fauna silvestre, além também de contribuírem para a drenagem e equilíbrio ambiental da região. Aqui em Valinhos a área também é reconhecida por lei como patrimônio, né, e relevante também o valor histórico, cultural, paisagístico e ambiental. Agora o futuro da fazenda remonta vai continuar um pouco indefinido. A expectativa está aí nos possíveis recursos que o Alphaville apresente nas próximas decisões aí com o Fundo Habitacional do Exército, o Tribunal de Contas da União e da Justiça Federal. Então o destino da área ainda depende de várias questões jurídicas, ambientais e urbanísticas. E você, é claro, vai ter a atualização deste caso aqui na Tribuna, tanto na Tribuna TV quanto no nosso site lá no tribunapaulista.com.br. Bora lá para mais uma. Hoje é o Gustavo que está aí, então o Brian se livrou. Hoje eu vou encher o saco do Gustavo. Toma agora uma notícia boa, hein, sobre tecnologia. Não sei se eles estão sabendo dessa aí. O Brian é um cara que gosta também de tecnologia. Ó. Nós teremos em Campinas aí um baita de um data center, investimento aí de 5 bilhões, voltado mais ou menos assim, principalmente para inteligência artificial, mas também com outros serviços de nuvem aí para atender empresas, né? Que vai ser instalado em Campinas. Essa infraestrutura, né? Ela vai chamar Terra Nova. É um data center de alta capacidade. Ele tem esse investimento inicial de 5 bi, podendo chegar até 20 bilhões em diferentes fases do projeto. Esse anúncio foi feito aí pela empresa que chama Terra Nova, que já tem, né, já desenvolve esse tipo de trabalho, na última quinta-feira, dia 20, durante uma cerimônia que ocorreu lá em Barão Geraldo. Né, o empreendimento ele vai ser instalado no Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, que chama PIDS, e o alvará para início das obras ele já foi entregue, né? Ele está sendo chamado aí o Campus Campinas, que vai ser esse complexo, vai ocupar uma área de aproximadamente 944 mil metros quadrados, é muita coisa, é uma área muito grande. 115 mil metros de área construída. E a expectativa também é de geração aí de cerca de 3,6 mil empregos diretos e indiretos. A estrutura ela tem uma subestação de energia também com capacidade de 300 megawatts, podendo chegar até 1 gigawatt. Vocês sabem por quê, né? Sabe por quê? Você tem que ter uma estação de energia para sustentar esse tanto de coisa aí. A demanda energética é muito alta, gente. Hoje o problema desse tipo de trabalho, o problema de servidores, tanto de servidor que está rolando, né, nós estamos aí com uma bolha de IA gigantesca. Se você é um cara que acompanha a tecnologia, sabe. Quem não acompanha aí entende que fazer aquelas imagens de gatinho lutando lá, vídeo de gatinho lutando, custa caro e uma demanda energética muito grande. Então você vê aí os grandes prédios, os grandes centros de data center, eles precisam de muita energia para funcionar e, né, de acordo com a possibilidade da expansão aí, chega até 1 gigawatt, é muita coisa. Esse data center ele é voltado principalmente, como eu falei já no comecinho desta matéria, para aplicação em IA e alguns serviços digitais aí de alta capacidade que vai atender grandes empresas de tecnologia. Outro destaque também do projeto é a preocupação com a sustentabilidade, vendo que o empreendimento vai utilizar resfriamento líquido em circuito fechado, né, que é uma tecnologia que reduz muito o consumo de água. Cerca de 285 mil metros quadrados vão ser preservados aí com áreas verdes ou destinados ao município. Então é isso, cara, é muito, muito bom. Isso aí vai ser um baita de um projeto já no Brasil. Bora lá então para a próxima, vamos trocar a imagem aí, mais uma aí que, né, diz a respeito ao nosso prefeito Franklin e o que aconteceu na Câmara. Houve uma derrota aí para o Franklin e derrubada de um veto para pontos de ônibus que são mais modernos e seguros aqui na cidade de Valinhos. Se você não está sabendo ainda dessa dos pontos de ônibus inteligentes, vai saber agora. Ó. Então a relação aí que o prefeito Franklin está tendo com a Câmara Municipal teve aí nessa terça-feira
no dia 18, que foi a outra assembleia, um momento de tensão política, né? A maioria dos vereadores derrubou um veto do prefeito e decidiram manter o projeto que previa aí recursos tecnológicos para aumentar a segurança em pontos de ônibus da cidade. Esse projeto tem a autoria da vereadora Simone Bellini, com o apoio do vereador do Kiko Belloni. A proposta ela estabelece algumas diretrizes para a instalação de equipamentos como câmera de monitoramento, botões de emergência, microfones e alto-falantes nos pontos de ônibus. O Franklin, o prefeito de Valinhos, havia vetado o projeto alegando possíveis interferências nas atribuições aí do executivo, além de custos altos, dificuldade técnica e necessidade de alguns estudos prévios sobre estrutura e impacto na implantação. Os argumentos, porém, não convenceram a maioria dos vereadores, só o Rodrigo Popó, Henrique Conte e Wagner Alves, do Republicanos, que votaram pela manutenção do veto. Para Simone Bellini, o projeto ele não obriga a prefeitura a implantar imediatamente um modelo específico, mas ela cria aí algumas diretrizes para uma política pública de segurança nos locais de espera do transporte coletivo, que eu particularmente apoio bastante. Eu acredito que de fato a gente pode melhorar a segurança nesse tipo de local específico. Politicamente essa votação vai chamar atenção porque representa aí um dos primeiros momentos em que a Câmara contraria de forma clara uma decisão do prefeito desde o início do governo. Apesar disso, os resultados não significam necessariamente que tem qualquer tipo de crise, a gente está falando que existe um problema entre o executivo e o legislativo. A votação ela pode ser uma divergência pontual, mas serve também aí como um sinal de que a maioria da Câmara está disposta a defender as posições próprias, mesmo quando divergem do atual governo. Com o veto derrubado, o projeto vai seguir para promulgação. A partir daí, eles permanecem ainda esses desafios apontados pela Prefeitura sobre custos de infraestrutura e viabilidade técnica. Mais do que a discussão sobre os equipamentos de segurança, a votação ela deixa uma mensagem política, que é o relacionamento entre o prefeito Franklin e a Câmara, que continua, mas o governo não necessariamente vai ter apoio automático dos todos os vereadores aí em todas as matérias que competem o legislativo também a votar. Certo, meu amigo? Agora vamos então para mais uma aí, essa sobre Campinas, um pouquinho de RMC para você que usa transporte público ou vai muito para Campinas, né? O Tribunal de Contas do Estado ele acabou de anular uma licitação aí de 11,8 bilhões de reais que iriam para o transporte público de Campinas. Então, o TCU ele anulou por unanimidade, que é uma etapa competitiva agora aí da licitação do transporte. Então, o contrato ele estava estimado nesse valor de quase 12 bilhões aí de reais e definiria aí as empresas que seriam responsáveis pelo serviço de transporte público em Campinas nos próximos anos. Principalmente aí, o problema que foi apontado pelo TCE foi a alteração das regras de concorrência durante o andamento do processo. A prefeitura ela modificou alguns parâmetros econômicos aí que eram importantes do edital, mas ela concedeu 15 dias corridos para que as empresas apresentassem novas propostas. Segundo o tribunal, esse prazo deveria ter sido de 35 dias úteis e não de 15. Também foram identificados aí alguns questionamentos relacionados à transparência e à documentação utilizada na análise das propostas, incluindo dificuldade de acesso a documentos técnicos, relatório de viabilidade econômica e financeira. Com essa decisão, a prefeitura ela vai ter que anular os atos realizados a partir da apresentação das propostas. Caso ela mantenha o modelo da concessão, ela deve consolidar as alterações feitas no edital e reabrir o prazo legal para que as empresas interessadas participem novamente da disputa. Esse julgamento também analisou algumas suspeitas de possíveis vínculos entre algumas empresas concorrentes. No entanto, o Tribunal de Contas ele não confirmou a existência de conluio, ou fraude. Mesmo assim, esse processo ele vai ser encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Civil para avaliação das eventuais irregularidades que estejam fora aí da competência do tribunal para quem depende do transporte coletivo. Então, é uma decisão que não significa que vai ter paralisação de ônibus, o sistema atual continua funcionando, enquanto a prefeitura reorganiza para a concessão, inclusive, do meio de contratação emergencial. Vamos falar de coisa boa agora? Chega de desgraça, chega de falar. Vamos falar um pouquinho de cinema. Tem vinheta aí, vamos esperar aí, o Gustavão tá rodando.
Muito bem, Gustavão. Gustavão tá aprendendo, tá ficando bom agora. Já põe o link na tela aí, vamos falar já que o link de tudo que eu vou falar aqui de filme que tá passando, a gente usa o Cinema de Valinhos, né? O Cine Valinhos aí, o link tá na tela, grupocine.com.br/valinhos/programação. Você pode acessar lá e ver tudo que tá passando no Shopping Valinhos. Eu vou trazer os destaques aqui, que são as estreias, né? Que nós temos um filme de terror, que é o Sobrenatural, Agora Entre Nós, que de fato é um filme que até assustou na hora que eu tava lendo a sinopse, então eu não assisto esse tipo de coisa. O Brian gosta. Gosta, Brian? O terror mais ou menos. Eu não sou fã. Não gosto do Gustavo do terrorzinho? Não, tá todo mundo Nutella aqui. Que é um filme aí de 106 minutos. A trama envolve uma jovem mãe que cria a sua filha na casa onde cresceu e descobre aí que pode viajar para o além. Olha que legal, o além é o reino purgatorial de almas perdidas no coração do universo. Sobrenatural é muito bacana, é muito poético. Mas aí tem a questão dos demônios, né? Já que está falando sobrenatural, então os demônios percebem o seu poder e tornam o nosso mundo o playground deles. É quase igual ao jogar Doom, né? Se você jogou Doom, mas sem você ter arma para, né, resolver o problema. É um filme que tem sessões aí às 17h05 e às 21h30. Então, se você gosta de terror, depois você fala pra gente se presta, porque eu não vou assistir, eu não faço questão. Muito bem, temos também uma comedinha aí, comedinha Amigas Sem Filtro, que é uma comédia básica, 1h30, 97 minutos aí. 3 amigas vão planejar um fim de semana num spa de luxo, e aí uma das integrantes, que é a mais louca, né, de todo mundo, aí sempre tem um que é o pior, né, o amigo da galera, geralmente nesse caso era eu, o pior amigo da galera, e aí tudo pode acontecer, né, diversão a valer, como dizia aquelas chamadas da sessão da tarde. Sessões aí às 19h25, então é um filme de comédia novo, tá? E o elenco dele é bom, tá? O elenco desse filme de comédia ele é bem interessante, depois deem uma olhada. E temos também um filme diferente aí, que traz dinossauros, não sei se vocês já também viram aí O Fim da Rua, que é um thriller, né? Um thriller é aquele filme que ele tem ação, não para, é um filme que não fica descansando, acontece uma coisa, depois acontece outra coisa, depois acontece outra coisa, como Jurassic Park 3. Se você assistiu Jurassic Park 3, Jurassic Park 3 é um thriller, cara. E é bom, aliás. Melhor que o 2, bem melhor. Menos que eu gosto de Jeff Goldblum, mas o Jurassic Park 2 ele é bem mais ou menos, né? O 3 era melhor. E O Fim da Rua, então, tem duração de 100 minutos, né? Acontece um evento meio cósmico que arranca a rua mesmo, um pedaço da rua é transportado para um lugar desconhecido, no meio do nada, e muitas coisas começam a aparecer aí neste lugar aí, nessa rua que foi transportada. Então, com sessões também aí às 14h50, esse é o filme que eu provavelmente vou assistir, porque me gusta, né? Coisas esquisitas acontecendo. Tem o McGregor, então se tem o McGregor eu vou, porque eu gosto do McGregor. E ainda assim, se você não gostou de nenhum desses 3 aí, ainda tem exibições de Homem-Aranha Novo Dia, aliás, é a que tem mais sala, mais horário exibindo, e o filme da Patrulha Canina, para levar a molecada. Então, não percam aí, tem ingresso mais barato a partir de hoje também, até quinta-feira, fim de semana tá aí também. Se continuar chovendo, vocês vão ter um bom motivo para ir assistir um filminho aí no cinema. Então, é isso. Nós vamos terminando por aqui. Eu fico aí agradecendo o Gustavão, que está na mesa hoje, o Brian, que está palpitando. Agradeço também o pessoal aí que está nos assistindo. Não esqueça, então, de nos seguir nas nossas redes. Vai lá no A Tribuna Paulista no Instagram ou no atribunapaulista.com.br. Confere lá, tem notícia o dia inteiro. Tudo que você precisa saber da região, Valinhos e região, está lá. Muito obrigado novamente. Então, o pessoal da V8 aí agradecendo também. Nós nos vemos na semana que vem, se tudo der certo. Um abraço e até mais.